Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a depressão. O meu nome é Carla Noronha, eu empreendo desde 2014, então 2014 eu engravidei do meu segundo filho e aí eu decidi largar o emprego que eu tinha para empreender e empreender tem seus desafios, assim como o trabalho que eu tinha também tinha seus desafios. E eu trabalho aqui na internet desde 2017. E chegou um momento, assim, em que eu estava conciliando, né, o trabalho com o meu negócio de venda de produtos físicos, e esses produtos eram artesanais, então, além de fazer a venda e de cuidar de toda a gestão do negócio, eu ainda tinha a parte de produção desses produtos que eu precisava colocar à venda. E estava trabalhando no digital também, já estava criando os cursos na área do artesanato, na área de empreendedorismo também, de pequenos negócios artesanais. Enfim, as coisas começaram a dar certo e eu trabalhando muito, até porque quando fazia 3 anos que eu tinha o meu negócio artesanal, eu me divorciei, saí de um relacionamento abusivo, graças ao meu negócio, né, eu consegui ter condições de sustentar a minha vida e os meus filhos, então já começou os desafios, na verdade sempre teve, mas o que eu quero dizer com isso é que não foi uma caminhada suave até eu descobrir que estava com depressão. O meu negócio começou a dar muito certo, comecei a ganhar dinheiro, porque eu precisava dar a volta por cima, né, que eu tinha que refazer minha vida depois do divórcio e tudo aquilo. E veio a pandemia. Com a pandemia, o negócio digital, ele deu uma alavancada muito boa. Eu consegui comprar minha casa, então foi uma coisa que não é ter uma casa não é uma coisa assim que eu sempre quis, mas naquele momento significava uma garantia, né, uma estabilidade, digamos assim, para mim e para os meus filhos. E foi logo em seguida. Eu comprei a casa, comecei a fazer a reforma, estava expandindo o meu negócio, então eu estava contratando pessoas para trabalhar comigo na produção. Eu tinha uma marca de enxoval de bebê de produção artesanal, já estava expandindo, tinha chamado algumas pessoas para trabalhar comigo. Fazendo reforma na casa que eu tinha comprado. Enfim, mudei para casa, ainda não tinha terminado toda a reforma que precisava fazer, então se acumulou uma série de coisas estressantes e esse estresse ele perdurou por algum tempo que eu realmente senti o baque. Num primeiro momento, eu senti que as coisas não estavam exatamente bem, né? Tinha alguma coisa diferente, porque eu pensava assim, ó, eu comecei a ficar muito exclusa, sabe? Comecei a não sentir, não ter vontade mais de fazer as coisas e aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu sem vontade de fazer nada, assim, eu só pensava assim, meu Deus, onde é que eu fui me meter, sabe? Por que que eu fui fazer esse monte de coisa? Eu só queria parar o barco e, sei lá, descer. Aí eu percebi que as coisas não estavam bem, porque eu já tinha passado por outros momentos difíceis antes e eu conseguia reagir. E naquele momento eu não estava conseguindo reagir. Eu percebia em mim que estava diferente, sabe? Foi quando eu fui procurar uma psicóloga, comecei a fazer terapia. Enfim, me encaminhou depois para um psiquiatra e foi onde ele, né, diagnosticou o burnout e a depressão veio depois do próprio tratamento, enfim, da terapia. A minha psicóloga disse que evoluir para uma depressão era parte do processo ali de melhora. Então, de repente, eu me vi numa situação nova para mim, tá? Porque por mais que eu já tivesse passado por vários momentos desafiadores, eu estava com 40 anos, então já tem toda uma questão até hormonal, né? Uma fase da vida também que tu começa a repensar tudo, a avaliar se valeu a pena, se não valeu a pena, o que valeu a pena e o que não valeu a pena. E, e me percebi com depressão.
E foi, assim, um período de eu ter que aceitar esse diagnóstico. Não foi tão difícil para mim, porque de certa forma já tinha passado por isso na família, né? Minha irmã já tinha tido um quadro de depressão também que precisou tratar por um tempo, então eu acabei tendo uma experiência meio um pouco próxima com ela, mas nunca é como se fosse com a gente, né? E a minha depressão, enfim, já tem aí pouco mais de 2 anos diagnosticada, passa o tempo, né? E hoje eu consigo ter clareza de coisas que aconteceram e como que isso me transformou. Por quê? Primeiro é a aceitação do diagnóstico, porque a gente acha que a gente consegue ser forte para lidar com as coisas e de repente até pensar assim, não, agora que eu sei que é isso, eu vou saber lidar de uma forma diferente, vou conseguir reagir porque eu sei que é uma depressão, porque no primeiro momento eu pensei assim, não, é bom saber o que está acontecendo comigo, porque eu sei que eu estou assim por um motivo e eu vou conseguir reagir, mas não foi tão simples assim. Principalmente de uma depressão que é genética, sabe? A minha irmã já tinha sido diagnosticada, a minha mãe nunca procurou um diagnóstico, mas eu acho que se ela tivesse procurado também teria alguma coisa, não posso falar, né, mas até porque ela nunca procurou, mas a gente começa a observar coisas e quadros, enfim, que de repente precisava ali também de um auxílio, mas sempre reagiu também, enfim, é aquela coisa. E quando a depressão é genética, no meu caso, o que desencadeou? O que eu percebi, né? Um período muito longo submetido a estresse desencadeou a depressão. E depois, como eu já tinha a tendência, né, genética, eu passei por um período da minha vida, de um período muito longo submetido a estresse, que desencadeou essa depressão. E hoje eu estou descobrindo que por um bom período, depois que eu descobri a depressão, eu tentava voltar ao que eu era antes. Hoje eu sei que a gente não volta mais o que era antes depois de passar por um quadro de depressão. O que a gente precisa fazer é descobrir como é que é o nosso novo jeito de funcionar. Porque a gente não consegue mais voltar aos mesmos padrões, porque toda vez que a gente tenta voltar para aqueles padrões, que a gente pensa que ficar bem é voltar ao que a gente era. Mas, para mim, pelo menos, toda vez que eu tentava voltar a esses padrões, eu me deparava com. Eu travava, sabe? Eu me deparava com todos aqueles gatilhos, talvez, que ativassem justamente o medo de voltar para aquele lugar da depressão ou das crises de ansiedade ou das crises de pânico até. E então hoje eu sei, eu aprendi que para eu melhorar, eu preciso descobrir o meu novo jeito de funcionar. Eu estou fazendo isso agora, eu estou nessa etapa, inclusive, né, de olhar para minha volta e entender que é um outro momento da minha vida. Tudo o que aconteceu até desencadear a depressão foi muito importante. Foi muito importante eu ter sido forte, foi muito importante eu ter sido guerreira, de ter corrido atrás, de ter dado tudo para reconstruir minha vida, para dar a volta por cima, para me colocar neste lugar onde eu estou hoje. Mas que não dá mais para eu querer ser aquela mesma pessoa e agir da mesma forma que eu agia e ter exatamente a mesma cabeça que eu tinha, vamos dizer assim. Porque eu tenho uma experiência nova, que é a experiência de ter passado pela depressão e, de alguma forma, eu não quero mais estar neste lugar. Então, o desafio é, primeiro, aceitar, depois, entender que a gente tem que estar sempre cuidando, porque principalmente, eu acho que é um achismo, tá? Porque eu tô falando de um lugar de paciente, não de profissional da saúde. Mas eu acredito que a depressão, ela é controlada, eu não acho que a depressão tenha cura total, sabe? Eu acho que a gente, depois que desenvolve isso, o que a gente consegue fazer é controlar. Então eu acho que eu vou ter que estar sempre cuidando
para não me colocar de novo num lugar que desencadeie todo o processo depressivo. E esse é meu novo jeito de funcionar. Então, eu preciso pensar na minha vida e avaliar minha vida a partir deste novo ponto de vista, sabe? E o jeito que eu encontrei de fazer isso foi buscando pelo caminho do autoconhecimento. Depois do diagnóstico, eu comecei a estudar filosofia, e a filosofia, ela é uma válvula de escape. Ela ao mesmo tempo que se aprofundar nos estudos de filosofia parece que me deixou por um período ainda mais depressiva, porque eu passei a refletir profundamente sobre algumas coisas. Depois de que passou um tempo, eu comecei a enxergar a vida com outros olhos e entender que sim, que eu poderia construir uma nova versão de mim mesma a partir deste novo lugar, né? A partir dessa nova experiência. E o caminho do autoconhecimento, o caminho da autoaceitação, o caminho de entender que eu precisava me reconstruir de alguma forma e desacelerar também os meus processos, porque eu estava empreendendo, teve uma época que eu cheguei a ter 3 empresas ativas ao mesmo tempo, e eu queria abraçar o mundo, eu queria. E eu me perdi de mim mesma nesse processo, sabe? Eu me perdi de mim mesma, porque comprei algumas ideias prontas. Eu sei que eu fui muito influenciada pelo marketing digital no geral, até por trabalhar com marketing digital. Percebi nesse caminho de busca por autoconhecimento que eu tinha me perdido de mim mesma em algum lugar. E hoje eu estou me permitindo voltar e me reconectar com a minha essência e desacelerar o meu processo e entender que foi muito bom todo o esforço que eu fiz para chegar onde eu estou, mas que não tem ainda, assim, eu não preciso estar o tempo inteiro buscando pelo próximo nível, coisas assim, sabe? Eu acho que dá para a gente ter uma vida legal, alcançar coisas que a gente precisa e depois manter, assim, que eu acho que é no estágio que eu tô começando a viver agora. Outra coisa que eu percebo que eu preciso aceitar é que eu vou ter momentos de altos e baixos, sabe? Vai ter dias que eu vou estar mais animada e que eu vou estar mais produtiva, e outros dias que eu não vou ter vontade de fazer muita coisa, e aprender a respeitar também esses momentos, sabe? Então, tem sido um desafio. Um erro que eu cometi no meu processo foi, eu estava fazendo tratamento certinho, tomando meu remédio, bonitinha, e aí fiquei bem, né? Fiquei bem. E aí, quando eu estava bem, eu esqueci de tomar o remédio. Quando eu me dei por conta, que eu vi a cartela que estava com o remédio lá, eu disse, faz dias que eu não tomo meu remédio, mas eu tô bem, eu acho que eu não vou tomar mais. Pior erro, porque daí, primeira coisa que acontece, tu cai de novo porque tu não tá medicada, né? E foi o que aconteceu. Então, eu tô me sentindo bem, não vou mais tomar o remédio, acho que agora eu já consigo seguir daqui para frente sozinha. Foi um grande erro, porque daí a recaída foi muito pior do que o primeiro estágio, sabe? Aí eu tava de novo ruim, e custei a me dar por conta, cara, eu preciso voltar pro meu tratamento. Mas graças a Deus que eu reconheci, eu acho que aí o caminho do autoconhecimento me ajudou, e de autoaceitação também. Reconheci imediatamente, fui atrás, falei pro meu psiquiatra, olha, eu tô sem os remédios há tanto tempo, aí expliquei tudo isso que eu contei para vocês, e aí voltei para o meu tratamento, demorou ainda um tempinho também para estabilizar de novo, agora que eu estou estabilizando de novo. Então não é que porque a gente está bem que a gente pode parar com a medicação. Eu não sei quanto tempo, e eu tinha uma pressa para parar com o remédio, sabe? Eu ficava, não, vou fazer isso porque eu vou parar com o remédio. E eu acho que é meio que um preconceito que a gente tem, porque, por exemplo, um diabético, uma pessoa que tem hipertensão,
precisa daquele medicamento para ficar bem, né? Precisa da insulina, precisa do remédio para pressão para ficar bem. E o depressivo, acho que também é a mesma coisa, né? Não que a gente precise ficar eternamente, mas é um tratamento de médio e longo prazo, não é uma coisa rápida. É uma coisa assim que para a gente tirar o remédio tem todo um processo. Então, e assim, não achar que tem nada de errado porque a gente está fazendo tratamento ou porque a gente está tomando remédio. Enfim, foi um erro que eu cometi e que daqui para frente assim, o tempo que eu tiver ficar tomando tá tranquilo, assim, eu só preciso estar bem. Não acho, não, assim, ainda tô me conscientizando porque dá aquela emergência eu ficar dependente, não sei o que, mas acho que hoje em dia também a tecnologia até dos medicamentos ela tá tão avançada, né, que eu acho que, enfim, tranquilo. Mas é isso, assim, quero finalizar falando um pouquinho sobre as minhas relações pessoais nesse período. A minha família, nossa, eu não tenho palavras, sabe, para dizer, o meu companheiro, ele me segurou, sinceramente, assim, se não fosse o Thiago, eu não sei o que teria sido de mim nesse período, assim, ele segurou, ele entendeu, ele respeitou. Eu acho que esse tipo de apoio é extremamente importante, sabe? Porque a gente sabe que tá mal. E se a gente fica sendo cobrada num sentido de isso é bobagem, isso é frescura, tu precisa reagir, a gente sabe, a gente quer reagir, enfim, esse apoio em casa, os meus filhos também foram ótimos, os dias que eles viam que eu estava mais ruinzinha, assim, eles vinham, ficavam comigo, sabe? Então dentro de casa eu tive todo o apoio, suporte necessário para passar por esse momento. O Thiago respeitou meu processo de tentar me reconectar dessa busca pelo autoconhecimento, porque para quem convive, deve ser difícil, né? De repente, eu era uma mulher que estava todo dia na luta, trabalhava muitas horas no dia, estava sempre inventando uma coisa nova e daqui a pouco fiquei bem inerte. E obviamente que essa mudança no meu ritmo de trabalho afetou financeiramente, então a gente teve que se reinventar e se reconstruir, no meio de tudo isso, na verdade. Enfim, a gente está passando por isso juntos e esse apoio em casa foi fundamental para eu conseguir fazer surgir essa nova versão de mim mesma, né? E, assim, quanto aos amigos e as pessoas de fora, a questão do meu trabalho, como eu trabalho com a internet, eu tenho produtos digitais, foi bem desafiador, bem desafiador. A grande maioria das pessoas foi super compreensiva com o momento que eu estava vivendo, mas aquelas que não foram, nossa, assim, é desafiador. Eu vou ficar aí nisso, não vou entrar muito a fundo, porque essas situações não merecem tanto do meu tempo. E alguns amigos se afastaram porque acharam que eu estava os ignorando, quando na verdade eu não estava num momento de conseguir socializar, não estava num momento de conseguir fazer uma troca, assim, que a amizade precisa, outros amigos não, outros amigos super entenderam, super entendem, respeitam esse espaço que eu dei, porque eu não tô bem, não, agora eu tô melhor, mas no período que eu não estava tão bem, eu não conseguia, até conversar com outra pessoa era difícil, sabe? Sair de casa era muito difícil, eu tinha crises de ansiedade, ataques de pânico. Então, algumas amizades não entenderam isso muito bem, outras entenderam isso melhor, mas o que importa mesmo está aqui dentro, né? O que importa mesmo é o meu núcleo, é a minha família, são as pessoas que me abraçaram e que me ajudaram a, sei lá, a brotar de novo, né? A vir uma florzinha nova de dentro de mim, que é esse momento que eu estou descobrindo agora. Então era isso.
Essa tem sido a minha experiência. Para mim, foi uma oportunidade de busca de autoconhecimento, de desacelerar, de entender um novo momento de vida, novo mesmo, uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. E é isso. Se cuidem, né? Se está vivendo um momento assim também, te respeita, se aceita, procura por ajuda. E procura, assim, entender que tu não vai voltar, a gente não volta a ser o que era antes. Porque eu fiquei muito tempo presa nisso, querendo voltar a ser, querendo achar que ficar bem era eu voltar ao que eu era antes, e não é. A gente precisa descobrir uma nova versão da gente mesmo para conseguir iniciar essa nova etapa da vida, que é o pós, né? Uma pessoa que tem aí um novo capítulo, né, desse livro da nossa jornada, que é a depressão. Eu já estou vivendo esse processo há 2 anos. Algumas pessoas passam por isso por mais tempo, outras por menos, eu não sei quanto tempo, né? Eu vou estar assim, mas eu acho que uma vez que desencadeou um processo depressivo, eu pelo menos tenho a impressão que eu vou precisar ficar atenta pelo resto da vida. Se tu tem alguma dica para me dar, deixa aqui embaixo, vou adorar ouvir a opinião de vocês. Está passando por isso também? Como é que tá sendo? E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.